Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o reitor Alfredo Macedo Gomes, em nome das demais autoridades da gestão da UFPE aqui presentes, o diretor e vice-diretor do SIM, os coordenadores dos cursos, os professores e técnicos homenageados, que estão aqui representando todos aqueles que fazem o SIM ser o que é e que permitem que o nosso trabalho seja realizado com sucesso. Eu também cumprimento os familiares e amigos dos concluintes, que são parte fundamental dessa jornada. E, finalmente, mas não menos importante, eu cumprimento vocês, as estrelas da ocasião, vocês, os concluintes. E agora eu quero me dirigir especialmente a vocês. Então, eu peço perdão aos demais presentes, mas a minha conversa agora é com vocês, que já são ex-alunos agora, já que receberam o grau. Tá? Então, em primeiro lugar, eu agradeço o convite feito nessa ocasião tão importante para a vida de vocês e para a nossa sociedade, ao entregar vocês, né, como formados. A recompensa do nosso esforço, como servidores públicos, sejamos nós professores ou técnicos, já é o próprio fato de vocês estarem concluindo de forma bem-sucedida os seus estudos. Foi um prazer ter participado da vida de vocês como professor. E é uma grande honra ser escolhido por vocês para ser homenageado. Estar aqui discursando em nome dos demais paraninfos, né, e na frente de tantos professores e colegas que eu tenho tanta estima, né, é também uma grande responsabilidade. Afinal, esse é um momento de despedida. É a última chance que eu tenho de passar algum conhecimento para vocês. E o que antes da pandemia seria um discurso que depois de amanhã vocês já esqueceriam, agora vai estar gravado e salvo no YouTube para a posteridade. Então, eu vou tentar não passar vergonha. Mas eu preciso confessar algo a vocês. Eu nunca fui um entusiasta desse tipo de cerimônia. Eu não fui para a minha própria colação de grau. Quando eu concluí o meu curso de Engenharia da Computação em 2007, na Poli, eu já tinha sido aprovado no mestrado aqui do SIM. Eu precisei solicitar a colação de grau antecipada por conta de burocracias de documentação e eu aproveitei essa desculpa para não participar da cerimônia. Do alto da sabedoria dos meus 22 anos, eu achava que essa cerimônia era apenas algo enfadonho, desnecessário, e eu acabei privando os meus pais, meus familiares, meus amigos de celebrarem comigo aquele marco. Vocês já são pessoas melhores do que eu por participar desse momento aqui. Se ajuda a amenizar a minha situação com os seus familiares, ao menos digam a eles que eu tirei a foto de beca, eu fiz uma plaquinha e dei para os meus pais, e até hoje eles têm lá na casa deles. Mas, dito isso, eu afirmo genuinamente, e acreditem em mim, apesar do que eu acabei de confessar a vocês, que é com grande prazer e satisfação que eu participo das cerimônias de colação de grau de vocês hoje, pois elas têm um novo significado para mim. Afinal, ainda bem que as pessoas mudam, não é? E é justamente sobre esse tema que eu gostaria de conversar brevemente com vocês hoje, a mudança. E oferecer alguns pensamentos para esse momento final da graduação de vocês, agora sim, do alto da sabedoria dos meus 36 anos. O filósofo grego Heráclito, ele é famoso pelo ensinamento de que a vida flui. Essa frase simples, ela sintetiza o conceito de que tudo está constantemente mudando e se tornando algo diferente do que era antes. Como um rio, a vida flui continuamente. E as águas que correm sobre nossos pés nunca serão as mesmas que correram um momento antes. Uma vez que a própria natureza da vida é a mudança, resistir a esse fluxo natural seria resistir à própria essência da nossa existência. E não tem como a gente falar de mudança e não, ao menos, tocar no assunto pandemia. Eu realmente não sei como a vida de cada um de vocês foi modificada durante essa pandemia, além do fato de que a gente teve uma mudança para a graduação em formato remoto. Infelizmente, para alguns, a mudança foi trágica, e eu sinto muito por isso. A única palavra que eu posso trazer para vocês é que isso também vai passar. Nós somos gratos pela tecnologia que a gente desenvolve e que nos permite estar aqui de maneira síncrona, né, e até assíncrona para você que vai estar assistindo depois aí no YouTube, mas eu realmente preferia estar falando essas palavras olhando diretamente para os rostos de vocês. Mudar, portanto, é inevitável. Quer seja uma mudança imposta, como no caso da pandemia, quer seja uma mudança intencional e desejada, como vocês muito aspiraram estar aqui se formando. No nível pessoal, vocês já não são os mesmos que entraram aqui há 5 anos. Talvez 6, 7, 8, alguém aí?
Vamos parar, né? Para não desestimular os colegas que estão assistindo aí, ainda tem alguma esperança de terminar o curso, né? Mas tente lembrar, lá no começo da sua jornada, o quanto que você não sabia sobre computação, né? Sobre engenharia, sobre sistemas de informação, quando você entrou no curso. Ou mesmo o quanto você achava que sabia. O quão difícil foi, né, dar aqueles primeiros passos em programação, as mini provas de lógica, né, os assuntos de cálculo e estatística. Escolha a cadeira que fizesse sentido para você. Quando eu comecei a minha graduação, eu já sabia programar. Então, a minha cadeira de introdução à programação estava sendo um passeio. Mas ainda hoje eu me lembro o meu espanto quando o professor dessa cadeira, que inclusive hoje é meu colega aqui no SIM, mas eu não vou mencionar por crime de exposição pública, pode configurar, então, né, ele deu uma aula sobre ponteiros em C. E eu me deparei com algo que eu não conseguia compreender de imediato. Bom, claramente ele não deu uma boa aula, né? Mas não vem ao caso agora. Eu prefiro acreditar que hoje em dia ele já aprendeu a explicar o assunto. Mas chegando no fim da graduação, né, eu tinha um grupo de amigos, a gente se autodenominava os caras ali, né? Uma coisa bem, né, pouco madura, certo? Mas o nosso grupo de amigos se divertia com a extrema dificuldade que a gente teve em resolver aquela lista de exercícios no primeiro período. Aquele exercício que levamos uma semana inteira para a gente conseguir decifrar o mistério dos ponteiros em C, certo? Agora parecia uma tarefa banal, trivial de ser resolvida. Eu imagino que vocês provavelmente têm histórias semelhantes. Mas esse exemplo simples, ele foca apenas na mudança de conhecimento técnico, que, obviamente, é um aspecto importante da formação de vocês, mas não define vocês como seres humanos. Não é esse papel que vocês vão receber. Eu gosto demais de uma citação de C.S. Lewis, que ele afirma que a experiência é a mais brutal das professoras. Mas você aprende. Meu Deus, você aprende. Então, durante o tempo de vocês aqui no SIM, vocês também mudaram e cresceram como pessoas. As diversas oportunidades que são oferecidas em uma graduação que é realizada no SIM, elas resultaram provavelmente em diferentes mudanças na forma de vocês verem o mundo, que vão muito além de questões técnicas. Talvez você já foi capaz de mudar a realidade da sua família por meio de um estágio, do seu trabalho. Talvez você tenha feito a sua primeira viagem internacional para participar de alguma competição ou evento, por causa do SIM. Talvez você tenha desenvolvido, cultivado novos valores, formado amizades, criado uma startup, talvez mudou de estado civil. Mas e agora? O que fazer com todas essas competências, todas essas habilidades que vocês adquiriram nesses anos? Nós sabemos que a tecnologia é um poderoso agente de mudança, já que estamos falando de mudança, e que permitiu expandir as nossas capacidades além do que qualquer outra espécie já fez no mundo. O Código de Ética e Conduta Profissional da ACM, né, que é a maior sociedade de computação do mundo, inicia com a seguinte frase, a tradução é minha: as ações dos profissionais de informática mudam o mundo. Para agir com responsabilidade, eles devem refletir sobre os impactos mais amplos de seu trabalho, apoiando consistentemente o bem comum. O nosso mundo, ele é regido por software e por algoritmos. Alguns estudiosos, como o professor Ted Striphas, da University of Colorado em Boulder, eles têm chamado o que a gente vive hoje de uma cultura algorítmica. Ele afirma basicamente que os seres humanos têm delegado o trabalho da cultura, né, a seleção, a classificação, de certa forma, a hierarquização de pessoas, lugares, objetos e ideias, cada vez mais para processos computacionais. O professor Lev Manovich, da New York University, ele também afirma, né, num texto dos algoritmos das nossas vidas, que o software se tornou uma linguagem universal, a interface para a nossa imaginação e o mundo. O que a eletricidade e o motor de combustão foram para o início do século XX, o software é para o início do século XXI. Então, eu penso nisso como uma camada que permeia as sociedades contemporâneas. Se quisermos entender as técnicas atuais de comunicação, representação, simulação, análise, tomada de decisão, memória, visão, escrita e interação, nós precisamos entender o software. E, nesse sentido, vocês estão em posição privilegiada. De software, vocês já entendem. Que isso não seja motivo de arrogância ou orgulho para vocês, mas que os invista de humildade e responsabilidade. Usem os seus conhecimentos, habilidades e competências de forma responsável, visando mudanças e transformações que promovam o bem comum.
Marvin Minsky, o pioneiro da inteligência, um dos pioneiros da inteligência artificial, já afirmava em 1979 que a computação tem relações tão íntimas com tantos outros assuntos que é difícil vê-la como uma coisa em si própria. Não é novidade para nenhum de vocês que sistemas de software já são largamente usados para auxiliar na tomada de decisões em diferentes contextos, sejam questões jurídicas, situações de contratação, demissão, análise de imagens médicas, entre várias outras aplicações que a gente poderia ficar citando aqui. Computação é essencialmente uma atividade meio e que deve servir ao próximo, como o Bruno bem ressaltou na sua fala. O visionário filósofo canadense Marshall McLuhan, ele observou que as diferentes mídias e tecnologias que nós produzimos são como extensões dos nossos sentidos. O microfone, ele amplia o alcance da nossa voz. O carro, ele amplia o alcance das nossas pernas. E as diferentes formas de registrar as nossas vidas ampliam o alcance das nossas memórias. McLuhan também disse que toda inovação é uma amputação. Então, por exemplo, o mesmo exemplo do carro, que amplia o alcance das nossas pernas, também torna as nossas pernas mais fracas, pois a gente não precisa mais exercitar essas pernas para ir mais longe. A mesma coisa com o microfone e a nossa voz. Então, a gente precisa refletir sobre esse insight e perguntar de que forma as tecnologias que nós estamos desenvolvendo subtraem ou amputam, ao mesmo tempo que nós planejamos elas para adicionar e empoderar. Será que a gente tem contribuído para aquilo que os filósofos costumam chamar de uma boa vida? Os sistemas de software que nós usamos estão mudando a forma como nós pensamos, desde as informações que vemos até os nossos relacionamentos uns com os outros, efetivamente transformando a sociedade. Parafraseando o John Culkin, que foi colega e contemporâneo de Marshall McLuhan, é importante a gente considerar que, como profissionais de computação, nós moldamos os nossos algoritmos, mas eles também nos moldam e nos mudam de volta. Portanto, estejamos atentos. Acreditem na mudança que pode ser trazida pela tecnologia. Trabalhem para isso, mas também questionem os efeitos e impactos dessa mudança. A mudança, na maior parte do tempo, ela é um processo contínuo. Ela não é um evento discreto. Você não vai parar de mudar a partir de hoje, assim como você não vai parar de aprender ao receber o seu diploma. Para dar um exemplo simples e banal para ilustrar, certo? Se você for olhar os repositórios no GitHub de ferramentas de software que são largamente utilizadas hoje em dia, como React Native, Flutter, TensorFlow, você vai ver que o primeiro commit nesses repositórios foi publicado, o mais antigo é de outubro de 2014, e o software mais recente desses é de novembro de 2015. E esses softwares são vastamente utilizados hoje em dia. Talvez essa tenha sido a época que alguns de vocês estavam entrando no curso, ou logo antes. Parar de aprender não é uma escolha. A principal diferença é que, a partir de agora, o ambiente provavelmente será menos estruturado do que o que vocês experimentaram. Vão ter mais incertezas a partir de agora. O caminho será talvez mais sinuoso, um pouco mais de ambiguidades, sem indicadores claros, como uma nota no SIGA, que define claramente se você foi aprovado ou não. Mas não se desmotivem por isso. Contem com seus amigos, com seus familiares, seus cônjuges, seus colegas. Contem com seus antigos professores que estão aqui. E, acima de tudo e de todos, contem com o Stack Overflow. Celebrem conquistas como as de hoje. Não se apeguem demais a elas. Afinal, a mudança é constante. E isso também passará. A dor, ela pode ser um agente de mudança também. E tempos difíceis virão na vida de vocês. Mas não se desesperem. Afinal, a mudança é constante. E isso também passará. Tudo tem o seu tempo determinado e há um momento certo para tudo na Terra. Enfim, encarem os processos de mudanças na vida de vocês de frente, sem medo de enfrentar. Procurem encontrar um lugar onde vocês possam usar as habilidades e competências que vocês desenvolveram com excelência para servir outras pessoas e provocar mudança. Naturalmente, as questões que surgem são: que lugar é esse? Como eu encontro? Talvez seja algo já existente, talvez seja algo que vocês vão criar. Talvez sejam diferentes lugares, em diferentes estágios da vida de vocês. Vocês também podem perguntar: mas como é que eu vou usar minhas habilidades para servir outras pessoas? Qual o impacto da mudança que eu posso realizar? O que realmente eu posso fazer? Aí a resposta já não é mais comigo, agora é com vocês.
Muito obrigado, Deus abençoe a todos e boa noite.